que é verdadeiramente mais vergonhoso é que na década 2000-2010, Portugal foi o país que mais depreciou a sua posição em termos de transparência. Em 2000 passamos do 23º lugar para o 33º que temos agora em 2013. 10 lugares em apenas uma década. Nenhum país no mundo se degradou tanto em termos dos valores de transparência e, portanto, aumentou os valores de corrupção. Dr. Paulo Moraes, quem é que atribuiu essa concessão à Lusoponte? O atual presidente da Lusoponte, quando era ministro das Obras Públicas em Portugal. Mas diga assim a bom da verdade que não foi só ele. Bem, de facto, Ferreira do Amaral foi ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva e depois, mais tarde, foi trabalhar para as parcerias público-privadas. Para esta, concretamente, que ele próprio atribuiu Mas no governo seguinte, o governo de António Guterres, também havia o ministro das Obras Públicas, que era Jorge Coelho, que também foi trabalhar para a Motengil, que é a maior detentora de parcerias público-privadas. E agora voltou para a política. Mas espera aí que isso não acaba. Mas a seguir, Durão Barroso também tinha o ministro das Obras Públicas, chamava-se, e chama-se, aliás, Valente Oliveira. Onde é que ele está a trabalhar? Na mesma Motengil, nas parcerias público-privadas. Ou seja, todos eles estiveram na administração e no governo a semear aquilo que mais tarde vinham colher. Já agora, falta aí deixa-me introduzir aí um ministrozinho que falta também, pelo qual temos um particular. Quem é que é o presidente da Iberdrola em Portugal? O ministro da Economia portuguesa que deu a entrada, permitiu a entrada da Iberdrola em Portugal. O Dr. Pina Moura, antigo destacadíssimo militante do Partido Comunista Português, cardeal no reinado do Guterres, no papado do António Guterres, chamavam-lhe o cardeal, uma espécie de cardeal, e é ele que é o presidente da Iberdrola em Portugal. Foi ele que negociou como ministro da Economia a entrada da Iberdrola, em detrimento dos interesses nacionais na área da energia, da Iberdrola em Portugal. Parcerias público-privadas em Portugal tem algo que não tem mais lado nenhum do mundo. As PPPs nasceram fundamentalmente em Inglaterra. Aliás, no Reino Unido é o país que representa o maior mercado de PPPs, só que em Inglaterra fizeram uma coisa muito simples. Quando viram os prejuízos que isto estava a dar, acabaram com elas. As parcerias público-privadas ferroviárias dos caminhos de ferro de Londres estavam a correr mal, nacionalizaram e acabaram com a brincadeira. Mas só para ter uma ideia, há 3 defeitos dramáticos que são uma verdadeira bomba nas finanças públicas portuguesas, cada um destes 3 aspectos, que vou referir nas parcerias público-privadas. O primeiro é que as PPPs garantem receitas garantidas, passa a redundância, aos concessionários independentemente do tráfego. Sem risco, não há risco. São investimentos sem risco. O risco é do Estado, é nosso. Numa qualquer autoestrada, só para dar um exemplo, enfim, que recordo-me agora destes números, de Viana do Castelo a Vila do Conde, perto do Porto, existe uma SCUT, uma ex-SCUT, que garante ao concessionário 123.500 euros por dia. O que quer dizer que nem que não passe lá carro nenhum, no fim do ano o concessionário recebe 50 milhões de euros. Isto repete-se em 120 parcerias público-privadas em Portugal. Em 120, aproximadamente. Portanto, este é o primeiro problema, é o pagamento por taxa de disponibilidade. Isto não tem pés nem cabeça, isto é inconcebível. Mas depois ainda há um segundo aspecto, que é verdadeiramente, este é dramático, que tem a ver com a remuneração que é dada aos concessionários em função da diminuição de sinistralidade. Ou seja, se houver aumento de sinistralidade, o concessionário paga uma multa, se houver uma diminuição de sinistralidade, o concessionário recebe um prémio. Mas as fórmulas foram feitas de tal ordem que, se, por exemplo, houver um aumento de sinistralidade de 10%, a multa é 200 vezes inferior a se houver uma redução de sinistralidade de 10%, ao respectivo prémio. Ou seja, há uma relação de 1 para 200, 1 para 300. É assim, quem colocou aquelas fórmulas naquela legislação, só por esse facto a pessoa devia responder em tribunal. Mas eles colocarem é grave. O mais grave ainda é depois o Estado aceitar. Falar do terceiro grande pecado mortal das parcerias público-privadas, que são os acordos de reequilíbrio financeiro. Quanto é que houve de acordos de reequilíbrio financeiro em 2011? 900 milhões de euros. 900 milhões de euros foi aquilo que o Estado português pagou a mais nas parcerias público-privadas. Não foi o que pagou, foi o que pagou a mais. Ou seja, o que estava previsto era ter pago 800 e pagou 800 mais 900. O desvio é maior que o próprio custo. A nível da redução de despesa, obviamente que tinha que se baixar as rendas das parcerias público-privadas, mas baixar a sério as rendas das parcerias público-privadas, teria que se ver situações como a da Ponte Vasco da Gama, que é uma situação verdadeiramente imoral. Eu não sei se recordam, mas quando a Ponte Vasco da Gama foi feita, foi vendida à opinião pública portuguesa como sendo um negócio privado porque o Estado não tinha dinheiro para construir. Pois, dos cerca de 800 e tal milhões de euros que custou a Ponte Vasco da Gama, 870 milhões, os privados entraram apenas com 200, com 22%. Então de onde é que veio o resto de dinheiro? Bom, desde logo,
antes deles terem feito, fosse o que fosse, deram-lhes a ponto 25 de Abril. A ponto 25 de Abril era do Estado português. As receitas, naturalmente, não foi a ponta, obviamente. Isso é uma forma de discussão. E nessa relação contratual, sem os privados assumirem nenhum risco. Estava ali, era só ir colher as portagens. Eram todos transferidos para o Estado. Do incumprimento da obra, da não realização da obra, dos preços adicionais e, portanto, todos os riscos transferidos para o Estado. Isto feito, lá está, os grandes escritórios e de forma intencional.